Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso curso de capacitação de lideranças, nosso CCL da Primeira Igreja Batista em Parada Modelo. Esse ano, nosso conhecimento vai ser trocado. Nosso bate-papo vai ser através de forma remota, quer dizer, através do curso online. As aulas serão gravadas ou pelo aplicativo. Algumas aulas serão gravadas, como essa, e outras serão ao vivo pelo aplicativo. Nosso horário de curso permanece o mesmo. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos um encontro que dura, em média, 45 minutos, né, onde a gente tem a oportunidade de trocar experiências da Palavra de Deus e sobre a capacitação de lideranças da igreja. Serão ao todo 12 encontros. A cada 4 encontros, a gente dá uma pausinha para fazer uma avaliação. Essa avaliação vai ser como? Pode ser uma avaliação por escrita, né, de perguntas, ou um trabalho, ou alguma outra coisa assim, né? A cada 4 aulas, a gente vai pensar numa forma de avaliar vocês, tá? Questão de presença, a gente vai fazer pelo grupo, quando as aulas forem gravadas, ou pelo aplicativo ao vivo, né? Quando as aulas forem pelo aplicativo, ou o Skype, ou o Zoom, nós ainda estamos decidindo, tá? Então, eu peço que vocês sejam participativos em assistir os vídeos, sejam pontuais em entregar os trabalhos, as avaliações que a gente vai estar passando aqui. As avaliações, quando forem por escrito, eu vou pedir que entregue na igreja, na secretaria da igreja, né, higienizada, direitinho, dentro de um saco plástico, para que eu possa fazer a correção e devolver da mesma forma para vocês, tá? Com todo o procedimento, todo o protocolo de higienização. Bem, o curso Formação 1 e Formação 2, eles são específicos para o ensino de célula. Então, em Formação 1, vocês vão aprender tudo sobre célula. O que é célula? Vocês vão aprender sobre os líderes das células, multiplicação, quer dizer, o passo a passo dos encontros. Eu já sei que alguns irmãos aqui já fizeram o Formação 1, mas muitos estão fazendo junto Formação 1 e Formação 2. São 2 cursos importantíssimos, irmãos, porque vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja que trabalha através da visão celular. Então, para a gente ser líder de célula, né, e como o nosso pastor diz, todos podem ser líderes de células. Então, a gente precisa estar capacitados, né, mais capacitados do que nós já somos para sermos uns bons líderes, né? Formação 2, que é o nosso foco principal, vai nos ensinar a ser líderes de excelência. Então, os que já são líderes de célula, vai aprofundar para ser líderes de excelência. Aqueles que não são, serão capacitados também a se formarem como líderes de excelência. Então, hoje, a gente vai usar como base dos nossos estudos essa apostila aqui, ó. Essa apostila que é produzida pela nossa igreja, pelo nosso pastor que prepara todo o conteúdo, ela é impressa, né, encadernada pela igreja, ela é entregue de forma gratuita para cada aluno que se matricula no CCL. Então, essa apostila vai servir como norte para o nosso curso, ó. Curso Formação 2, Célula, Sozinho Nunca Mais, tá? Então, quem ainda não pegou a apostila, ela está disponível na nossa igreja, na Secretaria do CCL. Procura a Mara, que é a diretora do CCL, Mara ou a Renata, porque eles vão entregar a apostila, tá? Então, tá, estão prontos, mas para tomar mais uma gotinha de
aprendizado da palavra de Deus, abra uma apostila, página 4. Aqui, ó, na primeira, na contracapa da apostila, a gente tem aqui a nossa missão, a nossa visão e o nosso áudio, o nosso, né? Primeiro, sozinho nunca mais, né? Que é o tema da igreja. Expandir, cuidar das pessoas, de casa em casa. Está em aula de 42, de todos os dias, no templo e nas casas, ensinar a visão da nossa igreja. Deus e as pessoas, e que promova o mundo no templo e de casa em casa, tá? Mas esse curso, ele não é somente para os líderes da nossa igreja. Então, todas as pessoas que têm vontade de aprender, de aprender mais da palavra de Deus, podem estar no nosso curso. Tá? Os cursos da PIB em Parada Modelo começam lá no Vida Cristã, né? Que é um curso para os novos convertidos, né? Vai ensinar sobre a palavra de Deus bem lá no princípiozinho. Depois da formação 2 e o discipulado, né? Que se conclui, tá? Todos eles voltados para a igreja em célula. Aula 1 da apostila, página 4, onde você vai ver a página 4 da apostila. Na aula 1, eu lanço essa pergunta para vocês. Quem sabe o que não importa se ser uma iniciativa. Em classe, né? Eu sou professora. A gente fica que é o líder da turma. O líder da turma, ele influencia a todos os colegas, segue o que ele diz. A gente chama de líder nato. O líder nato, ele já nasce sendo líder. Não importa se o líder é um líder positivo ou se é um líder negativo. Aquilo que encaminha as pessoas, né, que influencia as pessoas para o mal, é um líder negativo. E há o líder que encaminha as pessoas para o bem, que é o líder positivo. No nosso caso aqui, na aula de hoje, os líderes transformam. Então, assim, eu já são líderes de certo, já fazem trabalho com dados e outros líderes, tanto quanto o líder torna líder, precisa ser um líder essencial. Então, comportação para transformar para os líderes de excelência. O líder é identificador é uma pessoa que pensa, né? Tá bem? Não, por exemplo, um líder que influencia para o mal. Ele convencer a pessoa. Então, iniciou uma quantidade que influenciou para o bem? Não. Eles tiveram mesmo os liderados tiveram
um líder positivo? Jesus. Jesus é o nosso maior líder, é o nosso maior mestre. O que a gente faz? A gente segue o nosso Jesus é um líder, né? Que a liderança eficaz precisa para ser eficaz. Um líder de eficácia. O líder tem que visão, né? Um líder é pessoas. Mas só visão e atrair pessoas não é para sermos convencidos. Os líderes como ter visão, atrair pessoas, como eu já falei, ser motivo. Porque quem é motivado pessoas. Não para você ser motivado, para você se dar motivado, liderado como alvo. Qual é o nosso alvo? É a multiplicação social. Pessoas motivadas, nós precisamos ser líderes motivados. Então, a gente tem que ter visão à frente, a gente precisa atrair pessoas, quer dizer, convidar pessoas para a nossa vida, ser motivado e motivador. Então, um exemplo é o que eu falei na contracapa da nossa igreja, ela tem um alvo de almas a serem alcançadas. E o pastor, ele é um líder motivador que constantemente motiva a igreja para alcançar. Então, a gente vai ver para ser um líder de excelência. Aí lá na página 4 ainda da como é muito tópico, todos os tópicos são muito sentido. Mas esse é acompanha na tá? Tópico 1. Seja um líder responsável. Líder responsável. Um líder responsável, ele precisa assumir tanto o sucesso quanto os grupos das atividades ou das missões que para ele. Então, ele deve delegar função, mas ele jamais pode abandonar a sua própria função. A responsabilidade sempre do líder. Se você delega a função, não acompanhe, não está junto para ver se a função delegada está sendo mente, de sua responsabilidade. Entendeu? Sim, o líder precisa responder. O líder precisa, ainda não pode o seu liderado. Mas quando a gente fala em correção é amor, um amor. Sabe? Não é isso o que a palavra nos mostra. Dá uma olhadinha lá em Provérbios 23, que fala sobre essa correção em amor. O líder responsável precisa melhorar, honesto com o seu liderado, não pode enganá-lo, porque em Efésios 4, né, fala assim: deixai a mentira e falai a verdade para com os próximos. Quando considerado ele está fazendo algo que não está com a palavra de Deus, você precisa ser honesto com ele, entender, mas sempre amor. Precisa, um líder precisa ser justo,
e precisa agir decididamente. Segundo tópico, seja um líder que cresce e crescer. Toda célula precisa crescer. Célula. Com 4 minutos. E chegou no fim com 4 minutos, alguma coisa está errada. Você é o líder, você, então, a responsabilidade é sua, e a responsabilidade do seu supervisor. Por que não está crescendo? Então, um líder que cresce tem que ser um líder dinâmico, que se desenvolve, que busca aperfeiçoamento, que cresce conforme vai passando a posição dele. A posição do líder é motivar, a posição do líder é atrair pessoas. Então, as células precisam motivar os outros membros da célula. A célula precisa convidar pessoas através de quê? Através de Ainda sobre o tópico 2, lá embaixo no finalzinho da página 4, está dizendo assim: os inimigos do crescimento do líder são, primeiro, o orgulho, segundo, a preguiça. Então, o líder, ele jamais deve ser orgulhoso, ele precisa e deve aceitar o ensino, a correção, e ele não pode ser preguiçoso. E os aliados do crescimento do líder, página 5 da apostila, são humildade, piedade e a prudência. Tópico 3, seja um líder exemplar. O que é ser um exemplo? Ser um exemplo é como Jesus. Jesus, ele era e ele é o nosso maior exemplo. As pessoas precisam olhar para o líder e ver nele Jesus. Por quê? Porque Jesus era um exemplo vivo de Deus, né? Ser exemplo no tópico 3 é demonstração. Então diz que Jesus é a demonstração viva de Deus para que o homem compreendesse a revelação. Então, um líder exemplar, um líder de excelência, ele precisa ser exemplo. Peguei o texto bíblico em 1 João 2,6, que diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o líder tem que ser como Jesus, tem que ter, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser a imagem e semelhança de Jesus. Tópico 4, seja um líder inspirador, ou seja, você deve despertar nas pessoas, motivar nas pessoas, nos seus liderados, o desejo pela visão. A mesma paixão que você tem pela visão celular, o seu liderado tem que ter. Então, você precisa despertar nos seus liderados o desejo pela visão. Como? Buscar conhecimento sempre, né? Crescimento contínuo. Se está compreendendo, se o líder compreendeu qual é a visão. Se não compreendeu, o líder precisa de excelência, precisa chamar, explicar, estar em comunhão. O líder de excelência precisa ter devocional diário, precisa do estudo bíblico consistente, precisa de memorização das escrituras e ajuda para saber como testemunhar e falar de Cristo e aprender o estilo de vida de servir aos outros. Então, um dos pré-requisitos para ser líder de célula é que estejamos matriculados no CCL. Por quê? Pelo crescimento cristão. Então, o líder, ele precisa estar em constante crescimento para que ele possa ter conhecimento e inspirar os seus liderados. A inspiração está a quê? A buscar o conhecimento. A qualidade de caráter de um líder, a qualidade de caráter que um líder precisa ter para inspirar é honestidade,
lealdade, generosidade e humildade. Isso é imprescindível. Por quê? Porque a gente precisa saber que estamos em constante aprendizado. Não somos fechados, não devemos ser rígidos. Devemos ser flexíveis para ter a humildade de estar em constante aprendizagem. Devemos ser generosos, compartilhar o nosso aprendizado, compartilhar nosso conhecimento. Devemos ser honestos, né? E devemos ser leais à palavra de Deus, leais aos nossos líderes superiores, leais ao nosso pastor, leais à visão. E tópico 5, seja um líder eficiente. Você precisa ser inspirador e eficiente. Ele sabe, o líder eficiente, ele sabe direcionar. Ele tem conhecimento, ele sabe da visão da igreja e ele busca com eficiência a forma de direcionar os seus liderados da melhor maneira. Ele não pode, isso é muito importante, tá lá no tópico 5, ele não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. O pastor sempre bate nessa tecla. É muito bom o trabalho? Sim, mas o bom não é o suficiente, o trabalho tem que ser excelente, porque para as coisas de Deus a gente não pode ser relaxado. Tudo que a gente faz para Deus tem que ser o melhor. Tudo para Deus tem que ser de forma excelente, porque o que Deus fez, o que Jesus fez para nós na cruz e o que o Deus faz para a gente todo dia, que é a sua graça, que mesmo que não mereçamos, mas Deus estende a sua graça para todos nós, é excelente. Então, o mínimo que a gente deve fazer nas coisas de Deus é um trabalho de excelência. A gente tem que ser eficiente. Então, para a gente ser eficiente, a gente tem que buscar. Então, o líder em formação 1 aprende que ao longo da semana, a célula é um trabalho de contato diário. Não é somente no dia da célula que eu vou lá, que eu vou ler o estudo, que eu vou orar. Não. Diariamente, ao longo da semana, você ora pela sua célula, você ora pelos membros da sua célula e seus familiares, você ora pela igreja, você ora pelos pastores, você tira um tempo de reflexão na palavra. Para quê? Para receber a direção de Deus. Isso através do quê? Dos devocionais. E os devocionais são todos os dias. Você deve todo dia se comunicar com os irmãos da sua célula, seja através de uma palavra, né, no grupo da célula, seja individualmente, palavras de motivação. Você não pode ser um líder relapso, que some e deixa os seus liderados, deixa a sua célula abandonada. Um líder eficiente, ele delega as funções. Não é só você que sabe tudo na sua célula. Não é só você que sabe passar a palavra. Não é só você que sabe fazer o quebra-gelo. Não é só você que sabe orar. O líder eficiente, ele delega as funções, porque todos nós na célula todos são capazes. Aquele que não ora, louva. Aquele que não louva, faz o quebra-gelo. Aquele que não faz o quebra-gelo, dá o direcionamento da célula. Então, ele precisa delegar função. Precisa estar disponível, como eu disse antes, né, aos irmãos da célula, e precisa regularmente avaliar a sua prática na célula, a sua liderança, né? Então, ora a Deus, senta com... Se for uma célula de família, senta o casal. Se for uma célula de jovem, porque geralmente a liderança é sempre duplicada. Então, faça a avaliação. E, acima de tudo, se importe com os outros. Se importe com o próximo. Porque, às vezes, a célula é o momento onde a pessoa tem para colocar
se colocar ou colocar para fora algo que ela sente, ou alguma dúvida a respeito da palavra, ou mesmo algo do seu convívio familiar, do seu convívio diário. Então, o líder precisa se importar com pessoas. Assim como Jesus, muitas vezes, Jesus foi interrompido e ele parou e ele ouviu o que as pessoas tinham a dizer. Ele se importou. Então, um líder de excelência, eficiente, precisa se importar com as pessoas. Tópico 6. Seja um líder com objetivos. Qual é o seu objetivo em sua célula? Qual é o seu objetivo em sua vida? A nossa vida não pode ser como folha ao vento. Deus nos criou com objetivo. Então, qual é o objetivo da sua célula? A gente começou a célula agora, o objetivo da minha célula é multiplicar no meio do ano. Então, você precisa traçar os seus objetivos juntamente com a sua célula, não é só você, porque todos na célula são líderes em potencial. Então, você traça os seus objetivos e trabalha para isso, né? Com direção, para ter progresso, com realização, porque não é só por objetivo e não fazer nada a respeito disso. E o último tópico da aula 1 é o tópico 7, que é: seja um líder que toma decisões. Só aprendemos e crescemos quando tomamos decisões. Agir com decisão fortalece e consolida a posição de liderança. Portanto, não espere que outro decida por você. Não adie decisões, não procrastine. Decisões sábias são aquelas tomadas no tempo certo, mas não receie de ter que corrigir alguma decisão que foi tomada errada, porque correção também faz parte da decisão. As pessoas vacilam em decidir por razões prováveis. Por quê? Às vezes a gente fica indeciso. O que nos leva à indecisão? Aí tá aqui, a falta de direção da vontade de Deus, o desejo de não ferir alguém. Muitas vezes a gente precisa tomar uma postura, como disse lá nos primeiros tópicos lá, de corrigir, né, um liderado ou um discípulo, vamos dizer assim, e a gente com medo, muitas das vezes, de ferir, a gente não fala. E na verdade, né, a palavra de Deus nos instrui que a gente deve matar um leão por dia. Então, se a gente acumular, não vai dar certo, tá? Então, muitas vezes, com excesso de ocupação, por covardia, por ignorância ou por orgulho. Como é que a gente faz para aprender a tomar decisões? Primeiramente, tudo na Bíblia, tá? Vocês podem procurar a base bíblica aí nos apontamentos da apostila. Primeiro, você define o problema. Qual é o problema da sua célula? Então, define. Depois, ouça antes de responder. O que é melhor? A gente tem, 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente precisa ouvir mais, refletir, orar, meditar, para depois responder, para a gente não tomar decisões precipitadas. Busque conselho se não souber o que fazer. A quem que você vai buscar o conselho? Ao seu líder que está acima de você. Porque a gente aprende que a gente tem um membro, tem um líder, um membro de célula, tem um líder de célula, tem um supervisor, tem um coordenador. Sempre vai ter alguém a quem você buscar. Se você não souber o que fazer naquele momento, você busca orientação com um outro que saiba. Com o seu, no caso do líder da célula, vai buscar com o supervisor. O supervisor não sabe, ele busca com o líder de departamento, né? No caso, o líder de GD não sabe, procura o coordenador não sabe o que dizer, procura o pastor, né? E assim vai. Depois, reduza o leque de opções para decidir, eliminando as que não se encaixam. Espere em Deus, tome a decisão, monitore os resultados da decisão tomada e reconheça as más decisões e corrija a rota, né? Então, a gente sempre, Deus, todos os dias nos dá uma oportunidade de corrigirmos aquilo que a gente errou. Então,
Guarda para vocês essa primeira parte, quais são as qualidades, o que é necessário para sermos líderes eficazes, líderes de excelência. Até a próxima aula.